É, exatamente. Não quero conhecer, não. Ô, Marco, mas você não é de Ribeirão, né? Não, nasci em São Paulo, vim pra cá com mais ou menos 45, 46 anos. Por quê? Morava lá, eu morei em um monte de lugar em São Paulo, né? Morei desde a Vila Maria, que é um local bem violento, até ali Pinheiros, que é um pouco mais tranquilo. Morava já com minha esposa em Pinheiros, a gente tinha 2 filhos. Lá era bem tranquilo, mas ocorreram em tempos diferentes 2 tiroteios na região. Isso não era comum ali. Isso é comum na periferia de São Paulo, mas lá, não. A gente começou a olhar e falou, isso aqui tá ficando muito esquisito, como é que nós vamos criar as crianças, né? A gente tinha um conceito de vida lá que a gente não tinha ideia de como aqui era diferente. A gente resolveu vir pra cá, minha esposa é daqui de Ribeirão, ela tem família aqui, eu falei, então, fica um pouco mais fácil você iniciar a vida em outro local, existe família, um pouco mais, não muito, mas um pouco mais fácil. Então a gente veio, conheceu e decidiu vir. A Ribeirão, que eu conheci 5 anos atrás, era muito mais tranquila. Hoje já mudou bastante, mas ainda não chega aos pés de São Paulo, ainda mais que São Paulo piorou muito. Mas a gente veio com o intuito de sair da violência e melhorar um pouco a qualidade de vida. Mas na questão das crianças, a qualidade de vida subiu demais. Minha filha subiu numa árvore a primeira vez aqui. A primeira vez que andava na rua sem estar com a mão dada, que em São Paulo é a mão na criança e a outra na arma, porque é muito perigoso. Mandar em venda sozinho, isso não existia lá. A gente caminhar na rua tranquilo, caminhar à noite, mudou muito. Mesmo aqui tendo ficado um pouquinho mais perigoso, ainda não chega aos pés do que a capital. Possível, né? Mas 5 anos você conseguiu ver essa diferença aqui em Ribeirão? Eu acho que a questão do lockdown ajudou, mas 5 anos... Quando eu cheguei aqui, raramente iam pedir na minha porta. Tinha muito aqui invasão. Muita invasão. Mas raramente iam pedir algo na porta. Gente em farol era só nas beiras. E as notícias de amigos que tiveram celular furtado, vidro de carro roubado, sempre teve, mas agora tem uma febre, vidro de carro quebrado, né? Então vem aumentando muito. Eu noto bastante, porque eu percebo por mim, eu ando na rua um pouco menos tranquilo hoje, um pouco mais atento. Eu tinha deixado a tensão de andar na rua de São Paulo de lado, que anda... Olhando assim, por cima do ombro o tempo inteiro. Tanto que já posso contar uma história já? Claro, fica à vontade. Quando a gente veio ver casas aqui, tava na rua junto com o corretor de imóveis, aí aproximou um viciado de rua. A gente chama de nó em São Paulo, que vocês chamam Aqui também. É nóis também. Aí ele veio andando em São Paulo, é o seguinte, nós chegou perto, é assalto. Não tem essa história. Aí ele chegou perto, eu sempre ando com algo assim, né? Ele veio de lado, eu abri, deixei escondidinho. Aí ele chegou perto, eu apontei e falei, vaza. Ele olhou com uma cara, sai fora. Vai roubar aqui não, sai fora. Ele ficou meio assim, saiu fora. Aí quando eu olhei pro corretor, ele colado na parede branco. Falei, ia assaltar a gente, né? Aí ele falou, não ia roubar não. Falei, cara de rua ia roubar a gente? Não, ele só ia conversar. Não, ele ia roubar. Aí ele me explicou, aí eu vi que eu era um pouquinho... Tava arisco demais. Arisco demais. Mas aí a gente mudou pra cá. A gente mudou pra cá, depois de um tempo, a gente tava ali no Morro de São Bento. Aí tava já eu, minha esposa e meus 2 filhos, né? A Maria Carolina e o João Pedro. A Maria tinha 5 anos. O João tinha 7, né? O João tava mais atrás comigo e a Cris indo pro carro com a Maria lá na frente. Aí veio um guardador de carro, que é diferente um guardador que pede, um guardador que se impõe. A gente pode falar isso depois, né? Aí ele foi em direção a ela que ele não viu que eu estava junto. Então ele foi lá todo malandro, foi pedir dinheiro. Quando ele pediu, eu falei de longe, ela não vai dar dinheiro não. Aí virou pra mim e falou, mano, cuida da sua vida. Eu respondi, tô cuidando da minha esposa. Aí ele enfiou a mão no bolso e veio na minha direção. De praxe. Quem tá armado mostra, tá? Não mostrou arma, não tá armado. Raramente tá. Aí veio com a mão na minha direção, fiquei atento, né? Joguei o moleque pra trás, falei, você tá armado? Vai tentar a sorte? Aí eu puxei a minha faca e falei, porque eu tô. Aí ele arregalou o olho, aí ele falou, você vai me assaltar? Eu não esperava por essa. Aí pensei rápido, esvazia os bolsos. Ele olhou, esvazia os bolsos. Aí ele tirou, ele tinha uma pedra de crack, um papelzinho, uma moeda de R$1. Eu catei R$1, joguei a moeda no chão e mandei ele vazar. Aí foi o dia que eu assaltei o assaltante. Eu não esperava isso dele falar que eu ia assaltá-lo. Por quê? Porque ele chama atenção para os outros acharem que eu estou errado. Cara, quando você já pulou na água, vai que vai. Não ia dar nada, mas aí eu fiz isso para ele correr e para os demais não se aproximarem. Essa foi a historinha que o dia que eu assaltei o assaltante, é bem famosa no meu canal. Mas muito arisco porque, por conta de São Paulo, qualquer aproximação lá é muito perigosa, Deixa eu já contar. Eu tive uma aproximação aqui, mas foi diferente esses dias, né? Fala a sua, primeiro você fala, depois não vou falar não, porque o áudio que eu mandei no grupo... Mas isso aí por enquanto não dá cadeia, não. Provavelmente ele matou alguém. Não! O cara... Eu não disse isso. O cara chegou aqui nessa nessa rua aqui de baixo, chegou se aproximando, com cobertorzinho, não sei o quê, foi olhando com aquela cara feia e tal. Já faz uma pausa. Cobertor em Ribeirão.
Tem coisa errada. Tem coisa estranha, né? Mas vai ficar mais estranho ainda. Tá. Chegou. Ó, dá um cigarro aí pra... Não, duro que não vai dar pra contar tudo. Dá um cigarro aí pra mim. Eu falei, irmão, não fumo, cara. Não fumo. Aí continuei descendo. Aí ele ficou olhando pro meu bolso. Falei, vai me assaltar. Vai me assaltar. Aí ele olhou. Nossa, que gostoso, hein? Falei, peraí, não entendi, né? Na minha cabeça deu aquela bugada, assim, né? Que gostoso, hein? Aí eu falei, o que você falou? Que delícia, eu sou banguelo. Falei, irmão, vaza. Vaza, continuei descendo. É o tipo de coisa que eu acho que você não... Quebra de expectativa, hein? Quebra de expectativa, quebra de padrão. Eu vim da capital e eu não esperava essa. Mas nem lá. Nem na Paulista? É que eu não sou tão gostoso, né? Vai que agora eu fiquei cabreiro, vou começar a me cuidar mais, né? Nossa, mas o meu caso foi um pouco diferente. Foi recentemente, uns 2 meses atrás, fazer uma prova lá no domingo. E aí, quando eu vou lá na capital, né, sempre fico atento com relação a celular, não fico mexendo, andando na rua e tal, fico atento, igual você falou. Ando ali com o meu descascador. Como eu aprendi lá no canal. Aí, né, eu saí do metrô, ali naquela estação Japão Liberdade. Uhum. Olhei antes, né, onde eu tinha que ir, qual direção e tal, beleza. E era de manhãzinho, umas 8, 9 da manhã. Num domingo, né, ele tem bastante movimento por conta das feirinhas e tal. E ali é perigoso, cara. Então, e lá tem bastante nóia, bastante gente estranha. Na hora que eu saí assim na rua, eu comecei a ir na direção que eu tava planejando, né? Eu falei, acho que eu tô indo no caminho errado, preciso dar uma olhadinha no mapa. Aí eu fui num canto assim na parede e tal, como quem não quer nada, olhei em volta e fui dar uma olhada no celular rapidinho, né? Só pra conferir. De repente, cara, eu não vi, parecia um cara assim, ó, aí abriu o canivete na minha frente, assim, ó, tchá! Eu tomei um susto, porque não deu tempo, né? Foi assim, surpresa, né? Na hora que eu olhei assim, aí o cara tava com uma bolsa de canivete vendendo. Putz. Cara, eu fiquei bom com pra tanta aprender, raiva. né? E eu tava precisando de um, querendo comprar um, só nem olhei de raiva. Falei, cara, que susto você me deu, rapaz. Aí, Mas que abordagem de venda que é essa? Chega a abrir o canivete. ele não pegou o cliente errado ainda. Então, imagina. Putz. Cliente errado. Mas ele tá vendendo canivete no lugar certo lá, tá? Lá é muito perigoso, porque lá não é mais a Liberdade, é uma extensão da Praça da Sé. Ah, Então sim. é tipo um câncer, vai espalhando. Eu dei aula na Liberdade há alguns anos, eu tinha uma escola lá. E a gente via cada coisa. Dá pra emendar uma história, pode?